irmãos, Pai do Senhor Jesus. Você está feliz? Pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Também estou muito feliz, porque dia 12 nasceu minha netinha, né? E foi uma bênção, porque foi uma gravidez muito complicada. Minha filha, ela acabou contraindo uma diabetes gestacional, também passou por uma anemia profunda e no finalzinho pegou Covid, né? Mas graças a Deus, Deus deu vitória e minha esposa ficou tão feliz que eu não quis nem vir hoje, porque está lá, né, curtindo a netinha. Então nós louvamos a Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, eu talvez errei desde do primeiro dia que eu, primeira terça, porque eu não fiz uma apresentação. Alguns lugares, quando eu vou pregar, alguns pastores até me apresentam como um pastor itinerante, pregador itinerante, né? E eu estava olhando na internet, o que é um pregador itinerante? Um pregador itinerante é um profissional que se desloca para pregar, né? De igreja em eventos, sem vínculo a uma denominação ou igreja específica. Diz que ele é um trabalhador por conta própria, que depende de convite para pregar e que pode vender CDs e DVDs em trocas e ofertas. Essa é a característica do pregador itinerante. Então eu quero dizer aos irmãos que eu não sou pregador itinerante. Quando eu moro lá no interior do Espírito Santo, moro numa zona rural, cercada de roça de chuchu, não é verdade? Eu moro a 6 quilômetros da cidade. Eu sempre digo assim, o ônibus lá passa só segunda e sexta. Ele passa 10h40 para a cidade, aí depois de 2 horas ele volta novamente. E acabou, segunda. E depois sexta-feira. Isto é, se não chover. Né? A padaria mais próxima lá fica 2,5 km. A igreja onde eu me reúno fica 3 km da minha casa. Lá eu estou no Ministério Essência da Vida. Eu sou um dos pastores auxiliares. Nós somos pastoreados pelo casal de pastores que chama Éder Bankert e Maria Bankert. Né? Também tem lá o pastor William, pastora Renata, e nós trabalhamos lá à disposição dos pastores. Eu tive o privilégio de me converter quando eu tinha 17 anos, 1978, e fui consagrado a pastor em 1999. Dirigi uma igreja lá em Vitória, Vila Velha, aqui também em São Gonçalo, em Trindade. E depois de 38 anos, eu me aposentei na Universidade Federal do Espírito Santo, que eu trabalhava como secretário do curso de pós-graduação em comunicação, ali na Rua Tiradentes. Depois fomos lá para o Gragoatá. E em 2021, eu estava à frente de uma igreja e tive um ataque isquêmico transitório. Aí fui fazer exame, cateterismo, aí tive que colocar 2 molinhas, né, no meu coração. Né, porque são 3 artérias que pegam no coração, das 3, 2 estavam entupidas. Aí tive que colocar 2 estendidos. Eu fiquei com medo. Estava dirigindo já a igreja já há 5 anos. Aí chamei o pastor presidente, entreguei a igreja ao pastor presidente e me mudei lá para o Espírito Santo.
E aí, o que acontece? Todas as vezes que eu venho ao Rio, eu, como conheço muitos pastores aqui no Rio, eles me convidam para pregar em suas igrejas. E nenhum deles, quando me convida para pregar, eu estipulo oferta ou coloco condição. Né? A gente vai, ministra a palavra. Eu acho até engraçado, porque hoje em dia as pessoas começam a utilizar a pregação como meio de ganhar dinheiro. E aí me convida, pastor, quanto é que o senhor cobra? Aí eu digo assim, eu não cobro, porque eu não vou me apresentar. Né? Cachê é para quem vai se apresentar. Não é verdade? Mas me fala o valor da sua oferta. Eu falo, se eu falar o valor da minha oferta, vai ser um cachê. Então eu vou trabalhar para você. Se eu trabalhar para você, tem que fazer o que você quer. Então eu vou trabalhar para o Senhor. Quanto é que é a sua oferta? Aí eu digo, o que o Senhor colocar no seu coração. Se o Senhor falar, dá um copo de água para ele, eu vou tomar um copo de água tranquilo, porque esse não é o meu objetivo. Porque quem cuida de mim, da minha família, é o Senhor Jesus. Amém? E eu estou muito feliz, porque domingo agora eu vou fazer 40 anos de casado. Aleluia. Com a mesma esposa. Glória a Deus. Aleluia. E eu estou muito feliz por isso, contente, alegre da vida. Esse mês de dezembro tem sido um mês assim, muito abençoado na minha vida. Irmãos, a primeira vez que eu aqui estive, eu dei um resumo a respeito de libertação. Falei assim, rapidamente sobre libertação, os 3 passos para uma verdadeira libertação, identificar a entrada por onde os demônios entram na vida das pessoas, porque nós sabemos que quando o demônio sai, ele não está liberto. É um processo. Né? Primeiro o demônio sai, depois a gente identifica, depois a gente fecha a porta. A gente vai falar tudo isso mais profundamente no dia 25, que vai ser uma bênção, e a gente vai fazer aqui de forma mais aprofundada. Aí na outra terça-feira passada, nós falamos a respeito das 3 principais maldições, lembra? Falamos e oramos. Então, hoje, eu vou falar sobre, pode ler comigo ali, todos juntos, vamos lá? Doença e... O que eu vou fazer? Eu trouxe até o slide, mas eu não vou utilizar o slide não, porque senão vai demorar muito, e eu não quero me estender muito no horário, para que os irmãos não murmurem. E a gente sabe que, né, a murmuração faz a terra abrir. Né? Na rebelião de Datã, Abirã e Coré, eles murmuraram contra Moisés, a terra se abriu e eles foram engolidos vivos. E eu não quero que ninguém seja engolido vivo aqui não, pelo amor de Deus. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 142, o mesmo texto que eu li a primeira vez que eu aqui estive, Salmo de número 142, versículo de número 7. Salmo 142, o versículo de número 7. Olha o que diz aí. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então todos acharam, amém. Olha lá o que diz. Olha o que diz o Salmo. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. O justo me rodearão, pois me fizeste bem. Então eu vou repetir, vou ler, e eu gostaria que você repetisse comigo. Diga comigo. Tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Amém? Eu quero acreditar que nós acreditamos que somos tritotônicos, não é? Somos um espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. Base bíblica para isto. 2 Tessalonicenses diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e que você possa preservar de forma irrepreensível todo o seu espírito,
a sua alma e o seu corpo. É uma base bíblica. A outra base bíblica está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Ela vai na divisão da alma e do espírito, né? Juntas em medula, e somente ela é apta para discernir as intenções e pensamento do coração. Já viu aquele lugar que você vai num culto, a pessoa prega, parece que está falando da sua vida toda? Tem gente até que fala assim: quem foi que contou minha vida para ele? Eu lembro, varão, o mistério aqui está forte. Ei, mas não tem problema não. Eu lembro que eu fui pregar uma vez lá em Mesquita, e quando acabei de pregar, eu fui para a casa do pastor. Ele morava em Santa Eugênia, é o pastor presidente do Ministério Sarando a Terra Ferida, pastor Vanderlei Prata. Chegamos na casa do pastor, fomos jantar. E quando nós estávamos jantando, pode me dar com o cabo mesmo, ele recebeu uma ligação. E o que dizia a ligação? Que a irmã estava indo, para me prender, mas tudo bem, cara. Estava indo na delegacia da parte de mim, porque eu tinha exposto a vida dela. Aí eu falei: rapaz, eu nem sabia que eu era profeta, agora é verdade. Glória a Deus. Então, muitas das vezes acontece exatamente essa situação. Mas hoje, nós vamos falar a respeito das doenças da alma e os seus resultados. Por quê? Porque todas as vezes que uma pessoa ela é liberta, fica ainda as marcas, fica as lembranças. E essas lembranças geram o quê? Doença da alma. Existem muitas pessoas que têm algum tipo de enfermidade chamada doenças psicossomáticas, que somatizam, né? Os psicanalistas, psicólogos, entendem muito disso e trabalham muito com isso, né? Que são doenças que afetam o psique e somatizam e começam a gritar, o corpo fala. Por que quando descer o paralítico naquela sala onde Jesus estava, Jesus primeiro faz o quê? Cura o paralítico ou trata da alma dele? Jesus cura a alma dele, toca na alma dele, para depois curar o corpo. Porque a mudança, ela precisa ser de dentro para fora. Não é verdade? O meu homem exterior pode estar até corrompido, mas o meu homem interior precisa estar firme. Então, as doenças, nós vamos listar aqui algumas doenças da alma, seus resultados, e como nos livrar dessa doença. Depois dos psicanalistas aí dá uma melhorada, porque eu não sou profissional da área, não é verdade? Mas o Espírito Santo é competente, né, para poder ministrar, e ir aonde a gente não consegue ir, ele vai e ministra. Uma das primeiras doenças que eu gostaria de compartilhar, que para mim é como se fosse um espírito, e um espírito residente, é a rejeição. Diga comigo, qual a doença? Não ouvi. Qual a doença? Rejeição. Por quê? Porque a rejeição, ela entra na nossa alma e ela abre porta para as demais doenças da alma, que muitas das vezes demônios utilizam para poder personificar a sua identidade na nossa vida. Então veja bem, o pior tipo de rejeição é quando uma criança ela é rejeitada onde? No ventre, na sua vida intrauterina. A criança não é um corpo da mãe, ela é um corpo independente da mãe, mas está ligada pelo cordão umbilical. E ela sente todas as emoções que uma mãe sente.
Tanto é que os médicos hoje, quando uma mulher está grávida, manda a mãe fazer o quê? Conversar, alisar, manda os pais beijarem, né? Porque sabe que essas sensações e essas emoções, ela acaba sendo capturada no espírito e na alma daquele feto que está sendo gerado. Então, quando um pai tem o conhecimento de que a esposa está grávida e ele rejeita aquela criança, dizendo, vai abortar, eu te dou dinheiro. O pastor Cote, da Jocum, lá de Curitiba, ele diz o seguinte, que se apresenta um espírito chamado espírito de orfandade, que faz o quê? Assume a responsabilidade daquela criança no mundo espiritual. Porque, diga comigo, todo pai, toda mãe é autoridade espiritual sobre o filho. Então, quando esse pai, essa mãe rejeita o filho, se manifesta um espírito de orfandade para fazer o quê? Imprimir a sua personalidade naquele feto, naquela criança. E aí o que acontece? A criança acaba não se adaptando ao mundo, ao lar, e às vezes sente até desejo de morrer. Pensa sempre em suicídio. Por quê? Porque ela foi gerada debaixo de uma rejeição. Muitos de nós não lembramos quando fomos rejeitados, mas sentimos as consequências da rejeição de forma até inconsciente. É onde a psicanálise, na verdade, vai nos identificar através de nos reencontrarmos conosco mesmo e assim receber a restauração. Quando a mulher está grávida, ela passa o quê? As impressões dela para o feto. Eu admirei que meu neto, ele tem 8 anos, fez 8 anos, né, em outubro. E ele pedia à mãe, não, um irmão, ele pedia, eu vou orar. E aí ele falou que vou orar. Aí eu falei para ele, meu filho, a fé sem obra é morta, aleluia, né? Não adianta ter fé, tem que trabalhar para tudo acontecer, né? E aí o meu genro trabalhou e minha filha engravidou, aleluia, né? Aí quando a minha filha engravidou, e o meu neto dizia, vai ser uma menina. Ó, mamãe, bota o nome da mãe de Maria nela, escolheu até o nome, né? E aí, minha filha, antes de fazer a ultra para saber se era menino ou menina, o meu neto já chegou na sala de aula e falou, minha mãe está esperando uma menina. Aí a professora falou, como é que você sabe? Eu falei, não, porque Jesus me revelou. Olha que responsabilidade. Aí chegou em casa e falou para a mãe. Então, essa criança, ela é amada. Meu neto beijava a barriga da minha filha, protegia. Falei, mamãe, pode deixar cheio de cuidado ali, como o homem da casa ali, cheio de cuidado com aquela criança. Então, é uma criança que foi gerada no ambiente de amor, no ninho de amor. Então, Deus já começou a trabalhar na emoção da minha filha, que foi transmitido pelo cordão umbilical para aquela criança de uma forma linda e maravilhosa. Tamanha a importância de não rejeitarmos as crianças na sua vida intrauterina. Nós sabemos que as palavras que são liberadas para que gerar essa rejeição no coração daquele criança, daquele embrião, é tipo, por exemplo, você não vê em boa hora, né? Porque nem todos os filhos são planejados, não é verdade? Às vezes acontece. Você não planejou, mas nós louvamos a Deus que a nossa origem
não está no espermatozoide do pai fecundar o óvulo da nossa mãe. A nossa origem está em Deus. Aleluia. Nós somos filhos de Deus. Deus sonhou com você. Deus planejou você. Não é verdade? Aí você fala, mas meu pai me rejeitou. Mas a sua origem não está no seu pai. A sua origem está em Deus. E Deus sonhou com você. Amém? Você pode dar glória a Deus por causa disso? Aí tem gente que fala bem assim, ó, se for homem eu não quero menina. Aí tem aqueles profetas de meia boca na igreja que diz, Deus me mostrou que o seu neném é uma menina. Aí o irmão vai lá, pinta tudo de rosa e tal. Aí quando vai fazer a ultra, é um menino. Olha o problema aí, né? Vou tomar remédio para te matar. Irmãos, tem irmãos que tem crise gestacional, que muitas das vezes, após o nascimento da criança, quer até abandonar a criança. E aí a gente que não tem entendimento pensa assim, ela está endemoniada. Mas são as crises. Depressão pós-parto. Por quê? Porque nem queria aquela criança. Acabou com a minha vida porque ela malhava, tinha um corpo silhueta, e agora, né, vai ficar com estria, vai ficar assim, vai ficar assado. Então ela começa a rejeitar aquela criança. E aí nós entendemos o quê? Que entre outras palavras, a rejeição também acontece em outras partes da vida. Porque tem gente que é rejeitada na sua vida intrauterina, tem gente que é rejeitada na infância, na adolescência, na juventude e na fase adulta. Então, toda criança rejeitada, diga comigo, toda criança rejeitada, Satanás adota. Você vai lá no presídio, vai fazer uma visita no presídio, vai procurar saber a história daquelas pessoas que lá estão. E parece que o presídio virou até uma congregação, porque você chega lá para visitar, o nome do cara é Joel, o outro é João, o outro é Lucas, só filhos de pessoas que frequentam a igreja. Porque criam os filhos na igreja, mas não criam no caminho do Senhor. É igual muitos casam na igreja, mas não casam no Senhor. Há uma diferença de criar na igreja e de criar na presença do Senhor. Porque muitos pais terceirizam a educação religiosa. Acham que a igreja é que é responsável em trazer a educação religiosa para os seus filhos. Mas a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Assentado à mesa, coloca a palavra nos umbrais, ata no coração, no pescoço, coloca na sua testa. Então, a educação das crianças é responsabilidade nem da mãe. Biblicamente, é o pai, que é o sacerdote do lar. E todo sacerdote é responsável em ensinar a lei do Senhor. Só que nós vamos fazendo o quê? Terceirizamos essa educação religiosa. Então a gente joga para a esposa, joga para a irmã da escola dominical, joga para a irmã da celinha. Aí quando chega na igreja, o pai dá graças a Deus. Por quê? Porque o filho vai para a salinha e deixa ele assistir o culto tranquilo. É um tipo de rejeição que a criança sente aonde? No espírito. Então nós precisamos entender que existem sintomas de uma pessoa rejeitada. Um dos primeiros sintomas de uma pessoa rejeitada é o quê? Pessoas inseguras. Você fala que o irmão vai abrir um culto, meu Deus do céu, ele nem vem na igreja. Você fala que vai dar uma palavra de oferta, ele já sente dor de barriga, a perna dele começa a dar alegria, e balança para lá, balança para cá, ele fica com dor de cabeça, porque ele sempre foi o quê? Uma pessoa confrontada. E que gerou nele o quê? Insegurança.
ele não se sente amada, geralmente é uma pessoa fechada, introvertida, não consegue se relacionar bem. Dentro daqueles 4 temperamentos, ele é melancólico, ele é fleumático, ele é introvertido, ele tem dificuldade de se expor. Não é verdade? Ele pode ter uma mente passiva, ele tem complexo de inferioridade, ele pode ter problemas auditivos, pode ser também problemas sexuais que podem levar ele para a homossexualidade por causa da rejeição. Um pai, quando rejeita muito, ele tem aversão ao pai e se prende à mãe. Ele tem até essa dificuldade. Por quê? Porque ele tem um pai ou agressivo demais ou um pai ausente demais. Aí gera filhos doentes. Por quê? Diga comigo, casais feridos geram filhos doentes. Por isso que eu sempre digo, os filhos são o termômetro do casal. Uma vez o pastor recebeu um casal com um filho. E o casal começou a fazer reclamação do filho para os pastores. E os pastores perceberam que a criança só estava manifestando o ambiente em que ela era gerada. Aí o pastor falou o seguinte: meu filho, vai lá para fora, vai. Pediu o obreiro para levar. E disse para os pais: o problema não é seu filho. Seu filho é só a consequência do relacionamento de vocês. Porque as crianças são como uma esponja. Ela absorve, ela escuta, ela vê. A sua percepção, ela é o quê? Aguçada para atrair esse momento tão importante da nossa vida. Então, uma criança que é rejeitada, uma pessoa que é rejeitada, ela tem um dos primeiros sintomas, que é o quê? Insegurança. Ela tem dificuldade de aprender a dirigir, ela tem dificuldade para aprender a andar de bicicleta, ela tem dificuldade de fazer qualquer coisa que tenha relevância, porque ela tem um complexo de inferioridade. O segundo consequência de uma pessoa que sofre rejeição é o quê? É ressentimento. O que é um ressentimento? É um sentimento contínuo, é uma dor contínua, é uma dor que não foi o quê? Sarada. Tem pessoas casadas, já é avô, mas se lembra de uma coça, de um fato que teve quando era criança, e quando ele se lembra, é como se ele estivesse sentindo as mesmas emoções, a mesma dor, a mesma vergonha de quando aconteceu aquilo há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 5 anos atrás. Se nós tivéssemos aqui uma oportunidade, fôssemos assim um dia, para você trazer e falar o quê? As experiências que te marcaram de forma negativa. Existe uma técnica na cura interior que nós usamos muito, é quando a pessoa vai falar do que um pai ou uma mãe fez com ela. Aí ela fala. Aí a gente fala bem assim: agora faça de conta que eu sou teu pai. Pode falar. Irmãos, é incrível como as pessoas não conseguem falar por causa da rejeição que elas sofrem. Aí você fala: mas pastor, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Jesus já me falou disso, pastor. Só vem querer falar comigo isso aí? Aí eu falei assim: amém. Quantos acreditam que Jesus na cruz perdoou o nosso pecado? Diga aí. Diga amém. Quantos acreditam que Jesus na cruz curou a nossa enfermidade? Diga amém. Mas não tem ninguém enfermo aqui, não?
Quando a gente peca hoje, não tem que pedir perdão, não? Mas Jesus não nos perdoou. Então, existem áreas na nossa vida que nós precisamos pegar e ir até a cruz e tomar posse do que Jesus fez e romper com todas as maldições, com todas as amarras. Olha o texto que eu li. Tira a minha alma do cárcere, para que eu louve o teu nome. Tem pessoas que estão vivendo hoje debaixo de uma palavra que foi liberada contra ele pelo pai, pela mãe, pelo professor, pelo líder, por alguém que era autoridade sobre ele. E a vida dessa pessoa está o quê? Paralisada. Mas nessa noite vai ser liberado em nome de Jesus, amém? Paralisada por um trauma. As pessoas, quando têm um ressentimento, é dar continuidade a um problema não resolvido. Porque tem gente que, por exemplo, no nosso meio, você fazia parte de um ministério, teve problema no ministério, saiu do ministério sem resolver o problema. Resolveu o problema? O problema está lá. Você tem que voltar da onde você saiu e resolver o quê? Aquele problema. Você não pode ter argumento para que o diabo utilize na tua vida. Eu, quando estou ministrando uma palavra de libertação também, nos encontros com Deus, eu sempre conto uma história. Diga assim comigo, diga comigo, o arrependimento tira o argumento da mão de Satanás. Então, eu conto uma história. Cada vez que eu conto essa história, eu mudo os personagens. Mas é uma história fictícia, é uma parábola, que ilustra a verdade. Morava numa fazenda, a avó e 2 garotinhos, casal. Um é a Maria e o outro era o João. E aí, a avó tinha muitos patos. Mas tinha um pato que ela gostava mais. E aí, João, brincando, quebrou o pescoço do pato. O que ele fez? Enterrou o pato, para ninguém saber que ele tinha matado o pato. No outro dia, estava chovendo, e a avó falou, Maria, vai lá na venda para comprar fósforo, que acabou o fósforo. Maria falou, vó, eu não vou não. Quem vai é João. Aí João falou assim, não, eu não vou não. A avó mandou você ir. Aí Maria olhou para João e fez assim, ó, quen, quen. Aí João falou, ela viu. Aí, depois do almoço, Maria vai lavar a louça. Vó, João vai lavar para mim hoje. Não, eu não vou lavar não, isso é coisa de mulher. E ali foi um tormento na vida de quem? De João. Ele não aguentava mais. Chamou a avó e falou, vó, não sabe aquele pato? Que pato, meu filho? Aquele pato que a senhora gostava, eu estava brincando, quebrei o pescoço, matei ele, enterrei. Maria viu, agora fica me chantageando. Que nada, meu neto. Eu tenho tantos patos aí, nem senti falta daquele pato. Aí João falou, é hoje, aleluia. É hoje, aleluia. Aí a avó pede Maria para ir comprar pão. Maria fala, não vou não, quem vai é João. Aí João falou, não vou não. Aí Maria, João falou, pode ficar falando com ele até amanhã, que eu já falei para a vovó, confessei para a vovó já me perdoou, você que vai agora comprar o quê? O pão. Então diga comigo, o arrependimento tira o argumento da mão de Satanás. Aleluia! É Provérbio 28:13. Aquele que encobre o pecado não prospera, mas quem confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia. Aleluia! Então veja, enquanto você tem ressentimento, esse sentimento se transforma em mágoa, que é conhecida como doenças psicossomáticas, como artrite, artrose, úlcera, reumatismo. Olha o que diz Salmo 32, versículo 3, Davi dizendo, enquanto eu me calei, os meus ossos fizeram o quê? Se apodreceram dentro de mim.
E não sabia que tem gente que não precisa de oração. Ela precisa de confissão. Confissão. Falar é tão importante que tem gente que paga para ir no psicólogo, para deitar no divã e só fazer o quê? Falar. Marido não tem tempo, filho não tem tempo, esposa não tem tempo, pastor não tem tempo, o líder não tem tempo, todo mundo com a vida corrida, ninguém tem tempo para nada. Quando encontra alguém que tem tempo, a pessoa até paga. E o psicólogo não fala nada. Ele só abre uma chavinha para você se liberar. Por isso que Jesus é o psicólogo por excelência. Aleluia! Glória a Deus. Não desmerecendo os psicólogos, é importante. São pessoas abençoadas. Terceira sintoma de uma pessoa que tem rejeição. Ela é amargurada. É um azedume. Lembra quando Noemi voltou com Ruth, depois de perder filhos e marido? Alguém olhou lá em Belém e disse: não é essa Noemi? Aí ela: não me chame de Noemi, chame de Mara, porque o Senhor tem amargurado a minha vida. Foi o Senhor que mandou ela sair de Belém? Foi o Senhor que mandou ela ir para a terra de Moab? Foi o Senhor que mandou os filhos dela casarem com as moabitas? Não foi. Mas a gente tem a mania de fazer o quê? Transferir a responsabilidade sempre para o outro. Então veja bem, a amargura, tristeza, pena, angústia, aflição. Tem gente que curte a amargura, aí bota aquelas músicas de cotovelo, aí chora, aí escuta aquelas músicas, fica amargurado. Ai meu Deus, aí vai dormir, eu quero ficar sozinho, fecha tudo, quer ficar no escuro. Meu Deus do céu, por quê? Porque está amargurado. Por causa de uma rejeição. Se tornou, criticou com amargura, sabor amargo, azedume. Tem pessoas que parece que destilam amargura. São pessoas, e essas amarguras parece que contaminam a gente, não. A coisa boa não contamina, não. Né? Mas as coisas ruins parece que têm a facilidade de nos contaminar. Então, uma pessoa que é rejeitada, ela é uma pessoa amargurada. O quarto sintoma que a gente pode observar a respeito dessa amargura ou desse sentimento de rejeição é que toda pessoa rejeitada tem muitos desejos que não se cumprem. Qual é a música dessa pessoa? Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra leite mel, como os filhos ao redor. Ver suas bênçãos, só parece, irmão, aleluia. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu, aleluia, ele é fiel, aleluia. E quem tem promessa de Deus ainda, glória a Deus, aleluia. O ano não acabou, aleluia. Quantos dias, pastor, falta para o final do ano? Quantos dias falta? Ou são que dia? 17. 3, 20. 14 dias. Deus fez o mundo em quantos dias? 6 dias. Você ainda está no lucro, ainda tem 14 dias ainda para Deus fazer coisa gloriosa. Aleluia! Na tua vida, aleluia! As promessas de Deus ainda estão de pé, porque o número 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Olha o que diz, eu gosto muito, esse é o meu versículo da minha vida. Isaías 55, hoje. Assim será a palavra que sai da boca de Deus. Não volta para ele vazia. Ele fará o que me apraz e prosperará naquilo para que ele a enviou. Toda a minha pregação fala esse versículo, porque é da minha vida.
Eu costumo dizer, Deus não joga a conversa fora. Aleluia. Quando Deus fala, Deus cumpre. Então, a Bíblia diz, a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo atendido é a árvore da vida. E a Bíblia diz mesmo lá em Provérbios que a esperança demorada, ela faz o quê? Ela enfraquece o nosso coração. Então, o avô tentou, não conseguiu. O bisavô tentou, não conseguiu. O pai tentou, não conseguiu. Agora é você. Ah, não vou conseguir também, não. Mas Deus te escolheu para mudar a história da sua família. Amém? Deus te mudou. Porque, pastor, a maldição hereditária. A Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra pouso. Mas se encontrar pouso, ela se instala. E como é que eu faço para essa maldição não perpetuar na minha vida e na vida dos meus descendentes? Aí eu vou e me arrependo pelo pecado dos meus pais. Mas que isso, pastor? Neemias fez isso. Quando soube e perguntou a Anani como é que estava Jerusalém, Anani diz, a cidade foi destruída, os muros foram derrubados, as portas foram queimadas. Aí, quando Anani sai, Neemias ora e pede perdão pelo pecado dos seus antepassados, aleluia. Ele entra na presença de Deus e retira o argumento da mão de Satanás, meu irmão, aleluia. Então nessa noite você vai também se levantar e você vai pedir perdão pelo pecado de toda a sua parentela, dos seus ancestrais, e vai cancelar todo espírito de rejeição na tua vida, aleluia. E aí não vai ficar mais, porque tem a ministração que eu gosto de pregar, que eu chamo espinho no coração, que é a imagem negativa. A pessoa não gosta dela. Aí tem um que fala, pô, Senhor, você esqueceu de mim, me deixou muito tempo no forno, olha como é que eu fiquei pretinho. Aí tem outro que fala, Senhor, você me tirou muito rápido, você me tirou muito rápido, olha só como é que eu fiquei branquinho. Aí o outro fala, Senhor, minha cabelo é daquele, puxa, estica, solta e rola. Aí o outro fala, meu cabelo é tão liso, eu não gosto desse cabelo liso, eu queria encaracolar esse cabelo, coisa você não... Aí meu nariz é muito... Irmão, você é um afrodescendente, calça 44, que tem o nariz afiladinho. Não é verdade, irmão? Aleluia! Você é lindo, aleluia, não tem feio. Não, você é lindo porque você foi criado conforme a vontade de Deus para a tua vida, aleluia. Eu não tenho esse problema comigo. Eu me arrumo, olho no espelho e digo, que negro lindo. O espelho não fala nada. Aí eu digo, quem fala consente. Eu tenho que estar resolvido. Você tem que estar resolvido. Então, o quarto sintoma de uma pessoa que sofre complexo da rejeição é o quê? Desejos que não se cumprem. Mas vai ser quebrado no nome de Jesus. Vai ser quebrado. Pessoas ficam doentes da sua alma porque não conseguiram ver um ou por outro que não conseguiram ver. Alguns desejos serem realizados. Porque muitas das vezes a gente quer que as coisas aconteçam, mas nós não queremos fazer nada para que ela que aconteça. A gente acha que Deus vai deslocar hoje lá do céu e vai trabalhar e vai entregar. Não, meu irmão. Camarada quer trabalhar, mas não se prepara, não faz um concurso público, não faz um cursinho, não corre atrás do trabalho e diz que Deus vai abrir a porta, Deus vai abrir a porta. Deus é justo, irmão. Tu que não se prepara, não. Você tem que se preparar. Vai para o Senac, faz lá um curso de barbeiro, faz um curso de manicure, faz um curso de cabeleireiro, monta a sua história. 2025 vai ser diferente. Você não pode mais querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Seríamos obtusos, não, irmão? Diga comigo, nada muda se eu não mudar. Então o problema, o problema não é outro. O problema sou eu. O problema sou eu. Ah, pastor, porque você não sabe como é que é lá em casa. Graças a Deus. O quinto sintoma de alguém que é
sofre rejeição. É a pessoa que tem ódio. Meu Deus do céu. Será que tem gente assim? Dentro da igreja? Tem, porque dentro da igreja tem pessoas igual a você. Igual a mim. Só com uma diferença. Nosso pecado é diferente. Aí tem gente que peca no sapatinho. Ninguém vê. Mas está na igreja. Aleluia. Glória a Deus. Por ele que eu estou gastando. Deus fala por mim? Desse jeito? Está gastando minha vida sua vida por mim, não. Só que a gente peca diferente. Uns pecam no sapatinho, os outros já perderam a vergonha, peca na frente de todo mundo. Aí o camarada vê, aí começa a compartilhar. Então o que é o ódio? Sentimento profundo de inimizade. Paixão que conduz ao mal. Não tem gente que fala assim, eu matei por paixão. Quer dizer, é uma paixão, mas que te conduz ao mal. Que se faz ou se deseja para outro. Será que na igreja tem gente assim? Sabe qual é o nosso problema? Não aqui. Aqui só tem santo. Mas em muitos lugares, tem pessoas decididas, mas não convertidas. Porque quem não quer aceitar Jesus? Todo mundo quer aceitar Jesus. Virou moda hoje. Né? Você dizer que é crente em muitos lugares, abre até porta para você. As pessoas acreditam. Depois vai ver como é que é, né? Mas acreditam. Não é verdade? Então, o que nós precisamos entender e compreender? Que nós estamos, eu digo que a igreja é uma oficina. Você chega na oficina, vê um carro zero, foi fazer o recall. Vê outro todo arrebentado. Vê outro todo amassado. Vê outro que você parece que está bonitinho, mas está com a parte elétrica comprometida. Por isso que a gente não pode julgar pela aparência. Mas a Bíblia diz, pelo fruto conhecereis a árvore. Então, o ódio, ou o ódio mortal, que é muito intenso, leva a pessoa a desejar até a morte do outro. Tem gente que vem consagrar, quero que o apóstolo ore pela chave do carro. Aí aquele outro já fica com ódio, olha lá, quer aparecer. Quer aparecer, só para mostrar que comprou carro. Podia fazer uma oração à parte. Aí quando vai embora, o cara está no ponto do ônibus, sem querer passa e joga água. Olha lá, tá vendo? Olha lá, ó, deixou subir para a cabeça, agora vai andar com o nariz empinado. É soberbo. Mas é por quê? Porque o coração, né, está cheio de ódio. E alguém já dizia que ódio é igual ao mau hálito. Quem tem, não sente. E outros diziam que ódio é um veneno. Você bebe, odiando o outro, e quem morre é quem? É você. O outro nem sabe. Por isso que o Salmo 133 diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Porque ali o Senhor ordena a bênção. Onde o Senhor vai ordenar a bênção? É onde tem o quê? União. Às vezes ora muito, mas não tem união. Jejua muito, mas não tem união. Prega muito, mas não tem união. E Deus opera na unidade. Andarão dois juntos? Se não estiverem de acordo? Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, está dizendo, se andarmos na luz, como na luz Jesus está. E se tivermos comunhão, o quê? É só com o apóstolo? É só com o pastor? Ah, não. É uns com os... Aí o sangue de Jesus vai fazer o quê? Nos purificar. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que o texto vai dizer que Esaú, Gênesis 27, 41, odiou Jacó por causa daquela bênção. Lembra que Jacó deu a volta? E Esaú roubou a bênção que era de Esaú? Esaú ficou tão irado que jurou Jacó de quê? De morte. Esaú falou assim, vindo o lucro do meu pai, eu matarei quem? Jacó. Aí, a mãe manipuladora mandou
Rebeca, manipuladora, mandou Jacó ir para onde? Para Padã Arã, para a casa de um homem que o nome dele podia ser chamado Lambão. Mandou Jacó ir para Padã Arã fazer pós-graduação em picaretagem. Então nós entendemos que o ódio é um veneno que quem tem morre. E quem você odeia, às vezes, nem sabe. Tem gente que odeia o outro nem sabe. Aí trata bem e fala assim, mas é falso, né? Meu Deus do céu. O que mata é a falsidade. O povo falso. Meu Deus do céu. Mas o outro nem sabe que você tem ódio contra ele. Por isso que era bom todo mês na igreja fazer o culto do Yom Kippur. O quê? Pedir perdão. O culto do concerto. Antigamente na Assembleia de Deus tinha o culto do concerto. Era na preparação da ceia, que os irmãos vinham confessar o pecado e tal, para poder tomar a ceia. Lembrando das antigas. Então, veja bem, uma das maiores portas de entrada, diga comigo, uma das maiores portas de entrada de demônio em pessoas é ódio. Uma pessoa que tem ódio, ela fica cega. Ela empurra filho, ela joga água quente no marido. Se tiver um revólver em casa, ela dispara. Porque o diabo faz isso. Ele entra, te usa e depois sai. Aí quem não tem conhecimento do mundo espiritual, fala, olha lá, agora está dizendo que está arrependido, olha lá. Agora está dizendo que nem sabe, mas não sabe. Não sei se você já teve uma experiência de presenciar a possessão demoníaca, onde as pessoas falam tanta coisa, aí quando você expulsa aquele demônio, ela fala assim, onde que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Porque o demônio tomou o quê? O sentido das pessoas. E o ódio é uma porta aberta de legalidade no mundo espiritual para que o diabo use essa pessoa. O sexto, eu acho que vou terminar por aqui, porque dia 25 tem mais, né? O sexto é trauma. O que é trauma? Desagradáveis experiências emocionais. Eu costumo dizer, pastor, que o trauma é semelhante àquele, quem vai na repartição pública, tem aqueles fichários cinza de aço, não é? Aí quando abre ali tem o seu prontuário. Dentro daquelas fichas estão ali a sua realidade. E aí o médico não te viu, não te conhece, mas quando ele pega o seu prontuário, ele sabe tudo a seu respeito. E aí quando ele fala, você começa a se identificar. Então o que é um trauma? É uma lembrança que está dentro de nós e que toda vez que nós lembramos, nós sentimos a mesma reação daquilo que nós estamos sentindo. E isso é o quê? É um problema sério. Aí eu te pergunto, pastor, você me mostrou as doenças da alma, seus resultados, me mostrou o que significa cada uma dessas doenças, e agora, para me livrar dessa doença? A palavra-chave, sabe qual é? Perdão. Enquanto você não perdoar, você não vai ser curado. Por quê? Uma frase que diz, eu perdoei uma pessoa, e quando eu perdoei, eu descobri que quem estava preso era eu. Tem muita gente presa no mundo espiritual. Enquanto eu estou falando aqui, o próprio Espírito Santo já te lembrou de muitos casos de família, porque na família é um ambiente que a gente fala o que a gente quer, acha que pode falar tudo, e a gente acaba ferindo, porque a ferida de quem está perto dói mais do que a ferida de quem está longe. Imagina os amigos de Jó, quando descobriram que Jó estava doente. Vieram, ficaram 7 dias sentados, olhando para Jó, sem emitir uma palavra. E quando começaram a emitir a palavra, começaram a desfazer e a duvidar do caráter de Jó. Doeu mais do que quem não conhecia Jó.
Então talvez eu esteja falando para alguém que tem uma dessas doenças da alma. E Deus me trouxe aqui para que eu e você possamos abrir essa porta e sair. Porque olha o que o texto diz: tira a minha alma do cárcere, para que eu louve o teu nome. E tem muita gente que está o quê? Paralisada por causa de um trauma. Vou te contar uma experiência. Talvez no outro ministério, seu maior desejo era cantar. Quando você começou a cantar, alguém da primeira fila riu tanto que deu gargalhada. Você se traumatizou. Você falou, nem debaixo do chuveiro mais eu quero cantar. Então você está preso, você está amarrado. Tem um pastor, um irmão, que ele foi no encontro com Deus, e lá no encontro com Deus, Projeto Vida de Volta Redonda, Deus deu uma música para ele. E a música dizia assim, ó: um dia me disseram que eu não podia, que eu não era capaz de alcançar, de vencer. Um dia eu abandonei meu sonho, desisti de perseguir o que eu mais queria. Mas hoje Deus me levou a um lugar de novo e me fez acreditar que os meus sonhos estão vivos. Os sonhos de Deus não podem morrer, são Ele que estão no meu coração. Eu não vou deixar ninguém me dizer que eu não sou capaz de ganhar as nações para Jesus. Então, nessa noite, eu queria que você ficasse de pé. Eu queria fazer uma oração com você. Você que foi deixada pelo marido, foi deixada pela esposa, você que foi trocada, foi rejeitada pelo filho, o filho olhou para você e disse que não me considerava como mãe, né? Não me considera como mãe, não me considera como pai. E você, até hoje, sofre isso. Nessa noite você vai liberar. Nessa noite você vai liberar perdão para essas pessoas. Oh, meu Deus, eu quero orar por você. Você que tem esse tipo de sentimento aí no teu coração. Eu queria que você viesse aqui à frente, eu quero orar por você. Porque o Senhor quer tirar você da prisão. Não fica com vergonha, não. O Senhor quer tirar você da prisão. Talvez você está em uma dessas prisões que nós falamos hoje aqui. E hoje Deus quer fazer o quê? Deus quer te tirar dessa prisão. Deus quer arrancar você com o braço forte. O Senhor quer te curar, meu irmão. Você não é obrigado a ficar carregando esse peso, não. Hoje é a noite da tua vitória. É a noite onde Deus vai cortar o laço e você vai voar com asa como de águia, livre. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus está aqui para ministrar no teu coração. Sai do seu lugar, venha correndo. Eu quero orar por você. Isso, não tenha coragem, venha correndo.